área de novo, vocês sabem, né? Com o vídeo de quarta-feira, aquele momento que a gente senta, não, isso aqui é coisa do vlog diário. Bom, é aquela hora que a gente chega aqui pra gente ter um papo um pouquinho mais aprofundado sobre assuntos específicos, né? Que é diferente do vlog diário, que a gente tem umas abordagens um pouco mais gerais, certo? Sobre várias dúvidas que vocês colocam aqui pra gente. Antes da gente começar com o tema, recadinhos do coração. Se inscreve no canal, clique em joinha se você ainda não é inscrito e se você ainda não clicou, pra divulgar a gente mais, né? Porque cada vez que a gente tem um joinha aqui, cada vez que a gente tem uma inscrição nova, os nossos vídeos vão aparecendo mais pra cima lá na busca orgânica do YouTube. E isso pra gente sempre é muito legal, né? Então, logo de cara, se inscreve no canal, clique em joinha pra dar aquela força brutal pra gente continuar crescendo. O segundo recadinho é eu quero agradecer demais o meu amigo Caio, lá da Cantina Ouro Branco, que fica ali na Rua dos Italianos, tá? O cara me trouxe no final de semana aí uma pratada de uma pasta que eles fazem lá e um vinho. Cara, eu comi que me esbaldei, velho. Você tá me ouvindo aí? Caraca, mano, o que foi aquilo? Deus pai, eu quase saí rolando. Na verdade, eu e minha família, porque aquele prato lá deu pra 15 pessoas aqui. Eu recomendo Cantina Ouro Branco lá na Rua dos Italianos, beleza? Qualquer coisa tem site, ourobranco.com.br ou cantinaouroBranco.com.br. Vocês vão saber do que eu tô falando. Mas sem mais delongas, vamos logo para o tema, né? É assim, gente, ó, às vezes as coisas que a gente tá levando pro mundo ocultista acaba se misturando com as coisas que trazem do mundo esotérico, né? Na realidade, grande parte das coisas que vão para o mundo esotérico são aquelas pessoas que tiveram algum contato bem superficial no mundo místico, no mundo da magia, né? E acabaram trazendo isso pra fora como uma forma de ganhar dinheiro de alguém, né? O esoterismo sempre tem esse ponto final, ganhar o dinheiro de alguém, né? Mas várias coisas que acontecem aí dentro do mundo místico acabam se tornando, ou eles entram porque são lendas que são trazidas e entra nesse quesito que eu falei pra vocês, ou é má interpretação de algumas pessoas. Hoje a gente vai abordar um tema que a Ana Paula, lá do Assombrados, me sugeriu, né? Ela falou: Nino, eu tenho feito bastante vídeos a respeito desse assunto em particular, e como você tem um pouquinho mais de conhecimento, eu gostaria que você abordasse isso, falar a respeito disso. E é o que eu vou fazer. E para variar, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Vou dar primeiro uma parte um pouco mais histórica, segundo a parte mais mística, tá? Então, pega papel e caneta que nós vamos falar sobre o povo pequeno e o assunto vai ser legal. Em primeiro lugar, do que se trata esse assunto, tá? Há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás, surgiu uma lenda aí que as pessoas começaram a ver pequenas pessoas, mas não pequenas no sentido de anão, tá? Pequenas de quem tem nanismo, né? Pequenas no sentido de pessoas do tamanho de latinhas de Coca-Cola, assim, sabe? Tipo de latinhas de refrigerante. Pequenininhas desse nível, e na maioria das vezes essas pessoas relatam que esses serizinhos aparecem em grupo, né? Isso daí foi sendo extrapolado, até que a gente tem agora a lenda do povo pequeno. Qual que é a parte mais propensa a ser real, tá? Propensa a ser histórica dentro desse quesito todo? Bom, o pedaço mais antigo de conto e de história, de alguma coisa que a gente pode ter assim registrado, que eu achei a respeito disso, foi da galerinha lá do norte da ilha, tá ligado? Do norte da Inglaterra, da Escócia, Irlanda, aquela galerinha de lá. E um pouquinho do norte também do continente, tá? Dos povos vikings, etc e tal. Já existe no lendário deles, da galera dos vikings ali no começo da Grã-Bretanha, a história desses povos pequenos, tá? Do povo pequeno. Eles falavam que tinha ali realmente eles encontraram uma certa espécie de ser humano, e é esse o relato que a gente tem, uma certa espécie de ser humano lá naquelas áreas que eles eram realmente muito pequenos. Eles chegavam a uns 50, alguma coisa assim. Lógico que não tem nada a ver com uma latinha de refrigerante. Mas eu quero que vocês viajem comigo um pouco na mentalidade do ser humano pra gente chegar até onde a gente está aqui. Vamos comigo? Calminha. Bom, em primeiro lugar a gente tem que entender o seguinte, né? As coisas que elas são contadas, né? As pessoas vão contando e sempre que a gente conta um conto, a gente aumenta um ponto, né? E a nossa percepção anterior antigamente, né? A percepção ela vai mudando com o passar do tempo. Eu lembro que antigamente, eu não sei em livro de quem foi que eu vi, no Conde de... Ai meu Deus... 20 minutes later. Bom, um desses protocientistas, digamos assim, que começaram a estudar a respeito da evolução antes de Darwin, antes da evolução ser evolução, eles, acho que foi o
o Cavaleiro de Lamarck, eu não lembro agora, tá? Eu não lembro, eu vou falar besteira. Mas eu sei que durante as pesquisas desses caras, quando as navegações começaram a chegar, as explorações começaram a chegar mais pro lado da África, né? E eu já tô falando de Idade Média mesmo, não tô falando do povo antigão da Grécia e tal. Eles foram pra África e começaram a entrar em contato com um certo tipo de primata, né? De primata, não é macaco, né? Macaco é uma raça específica. Mas eles começaram a entrar em contato com um certo tipo de primata. E o que os caras escreveram a respeito desses primatas, desses macacos, era que esses macacos eram um tipo de ser humano. Um tipo... Percebe? Eu só tô falando isso pra ilustrar pra vocês como a nossa percepção vai mudando. Os caras de repente viram... Eu não sei que tipo de macaco fica lá, mas os caras viram tipo chimpanzé, sei lá. E aí falaram, olha, esse chimpanzé é um tipo de ser humano, né? E aí depois a gente foi estudando e acabamos colocando eles nos devidos eixos, né? Mas o que eu quero falar pra vocês é que na época das navegações dos bárbaros lá, que era mais ou menos nesse período, as pessoas começaram a... Ó, isso daqui é o que está escrito, tá? Eu vou até pegar referências pra vocês depois. Mas começaram a chegar ali no norte da Inglaterra e acharam um povo que era muito baixo. Esses povos, esse povo em particular, nós o conhecemos como Pictos. Bom, segundo um tal de Brian Sykes, os Pictos eles seriam originários, aí ele fez um estudo genético a partir do que se entende ali, e falaram que esses povos eram originários da Península Ibérica, sabe? Dali de Portugal, Espanha, aquela galerinha aí. Então parece que de alguma forma eles foram ali para a ilha da Inglaterra e eles se meteram nas maiores confusões. Mas o fato é que esses Pictos estão meio que no popular, no imaginário daquela galerinha do norte da Inglaterra, tanto que os escoceses têm uma lenda a respeito dos Patch, ou Pecks, né, que é uma corruptela da palavra Picto, que são seres que eles falam que eram muito pequenos, com um corpo delgado arredio e com pele amarelada, que era diferente, amarelada no sentido, por exemplo, de orientais, tá? Diferente dos povos gauleses que habitavam aquele lugar. Além da história, né, essa parte que eu não sei se é verdade, tá? Eu achei só uma referência falando disso, que foi desse Sykes que eu falei pra vocês. Mas o que parece é que esse povo foi aos poucos sendo dizimado. Algumas lendas falam que eles fugiram para as florestas e aí encontraram refúgios debaixo da terra, em cavernas, aí entra naquela coisa toda. Mas o fato é que essa galera acabou sumindo e isso acabou habitando o popular, a mentalidade do populacho daquele lugar. E isso foi, como eu falei para vocês logo no começo, contando um conto e aumentando um ponto. Então cada vez mais essa galera foi diminuindo de tamanho e ganhando propriedades mágicas. E aí a gente tem o que hoje em dia a gente conhece naquelas áreas que os druidas popularizaram, que são os gnomos, os elfos e as fadas, esse povo da terra que são povos pequenos, arredios e que ficam escondidos, tá? Isso é a parte histórica do negócio, pelo menos dessa referência do Sykes, tá? Tem uma outra referência também, eu vou pegar pra vocês, aguenta aí. Um tal de Ian Johnstone, que escreveu um livro chamado We're Nearly All Celts Under the Skin, The Scotsman. Né? Deve ser um pouquinho da história dos escoceses, e aí acabou citando esses caras também, mas é um cito superficial, nem dá pra se aprofundar nesse assunto, tá? Mas beleza, vamos pra segunda parte do vídeo que tá confuso. Por que eu tô fazendo essa segunda parte do vídeo com vocês? Porque, por exemplo, quem me pediu esse vídeo lá, a Ana Paula, ela falou, Nino, na minha cidade, a minha mãe ou a minha avó tem alguns relatos de povo pequeno. E aí outras pessoas mandaram pra eles, no canal deles também, relatos sobre avistamento desse povo pequeno. O detalhe é que a gente não tem nada escrito aqui no território tupiniquim a respeito de alguma coisa que se parece com isso. Mas eu quero levantar uma questão com vocês. O pessoal do Assombrados, eles mais ou menos têm a minha idade ali, né? Então a gente está numa geração muito próxima. Isso quer dizer que provavelmente a mãe deles, né, as mães ali deles estão beirando os 60 anos agora. Isso quer dizer que os avós deles provavelmente estão beirando os 80, se não já chegaram a 90. Então vamos imaginar que há um século atrás, essas pessoas fizeram avistamento desses camaradinhas em cidades interioranas, né? E essa coisa foi levando-se em conta de geração para geração. Eu tenho duas possibilidades para levantar para vocês a respeito disso, falando desses casos em particular. Vamos lá, pega papel e caneta aí, anota que o negócio vai ser da hora. O primeiro caso que eu vou falar pra vocês, a primeira suposição que eu vou dar pra vocês é descartando logo de cara, tá? Imagina assim, você tá numa cidade interiorana, sei lá, Jundiaí 100 anos atrás era uma cidade muito interiorana, hoje ela tá mais ou menos
fazendo parte da megalópole que é São Paulo, mas ela era uma cidade interiorana. Então as pessoas dificilmente tinham acesso a uma luz elétrica de qualidade iluminando as coisas. Era luz de lampião, tá? A grosso modo, vai. E aí a pessoa tá indo de uma casa para outra no meio daquela rua de pedra, quando mais, ou de terra mesmo, iluminada só pelo reflexo da luz e das estrelas e aqueles lampiões dentro de casa lançando sombra sobre o chão, e a pessoa vê um negócio ali na frente que ela não identifica. Vocês lembram que eu falei pra vocês no começo do vídeo que o Conde de Lamarck, não lembro se foi o Conde de Lamarck, tá? Eu tô chutando aqui, um camarada lá, classificou os macacos africanos como seres humanos arredios, uma espécie de ser humano. Às vezes, a pessoa que está fazendo isso, essa avó, há 100 anos atrás, 120 anos atrás, viu um roedor, sei lá, um esquilo, ou alguma coisa do gênero, um roedorzinho andando de pezinho, porque alguns deles fazem isso, ou algum tipo de mico, que é comum aqui em algumas regiões do Brasil, andando por aí com a sua familhinha. E ao ver pela sombra, acabou tomando aquilo como um tipo de pessoa. Isso é uma das interpretações. O cérebro às vezes dá um nó na gente, né? A gente às vezes até brinca com esses desenhos de ilusão de ótica, né? Que ele dá uns nós na nossa cabeça. Imagina quando você está vendo um negócio no meio da noite, às vezes com medo, no meio da noite, cheio daquelas histórias que os avós dessas pessoas contavam para eles, né? E aí vinha um negocinho, uma sombrinha ali, sabe? Uma sombrinha, bichinho tá andando. É um dos casos, né? Vamos pro segundo. O segundo caso, ele é hiper difícil da gente definir, tá? Por quê? Porque o segundo caso leva em conta a mediunidade da pessoa. Existem sim seres, segundo nós ocultistas, a gente acredita na existência de alguns seres naturais que ainda não são humanos, tá? Que a gente costuma chamar de elemental. Todo mundo já deve ter ouvido esse nome, né? Que são lá, na segunda mítica Wicca, que é a mais popular, são as fadinhas, gnomos, elfos, duendes, essa galerinha toda aí, né? Isso pra nós são seres espirituais, porém ainda não como nós seres humanos, tá? Eles são seres muito primários, muito primordiais ainda, muito bebezinhos, sabe? Um espírito bebezinho. E eles se travestem das mais diversas formas possíveis, tá? Se uma pessoa tem há 100 anos atrás uma mediunidade de visão, que acredito eu, isso já é coisa completamente minha, que há 100 anos atrás esse tipo de mediunidade era mais comum, então é possível que a pessoa realmente tenha visto esses serizinhos espirituais por aí. Por que é difícil definir esse negócio? Porque é muito difícil a gente achar o limite entre mediunidade, o que é mediunidade de visão e o que é imaginação. Pior ainda quando a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás, porque eu já falei para vocês aqui, a nossa memória engana a gente, né? 90% das coisas que você lembra que aconteceram na sua infância provavelmente não aconteceram dessa forma. E eu vou colocar um estudo aqui embaixo para vocês, falando a respeito disso, uma pesquisa falando a respeito disso para vocês, tá? A nossa memória dá nó na gente, a nossa memória engana a gente, então a gente não tem como falar se realmente é uma mediunidade de visão exacerbada ou se é fato da imaginação da pessoa. Às vezes a pessoa está tendo um caso de sonho lúcido, às vezes a pessoa está delirando por, sei lá, por falta de açúcar, né? Às vezes a gente, quando não come por determinado momento, a gente tem hipoglicemia, que um dos efeitos da hipoglicemia é o delírio, né? Você delira. Então, não dá para saber, né? Mas existem essas 3 possibilidades. Primeiro, as lendas vieram dos Ixos, lá dos Pictos, desculpa. As lendas vieram dos Pictos, que é um conto da caronchinha, digamos assim, lá do norte da Inglaterra, né, do povo da Grã-Bretanha, que era chamado de Nortúmbria, né, da Nortúmbria, Escócia, etc. e tal. Segundo, pode ser má interpretação da nossa visão com relação às sombras que estão sendo projetadas de animais que estão andando, né? Terceiro, pode ser realmente um ente espiritual que está aparecendo na nossa periferia da visão, provavelmente, tá? Mas ambos os casos são muito difíceis da gente discutir. Os Pictos a gente não sabe se existiu de verdade ou se faz parte do lendário deles. O caso das sombras a gente também não tem como saber, porque a gente não estava lá e hoje em dia a gente não tem mais as mesmas condições de luz. E o terceiro, a mediunidade, também não tem como saber, porque a gente não tem como comprovar esse tipo de coisa. Mas, e se for realmente espírito, Gino, o que eu faço? Nada.
Tchau, vambora. Esses espíritos que aparecem, gente, eu sei que o pessoal da Wicca tem uma outra visão a respeito disso, tá? Eu vou dar a minha visão pra vocês e vocês ouvem o que vocês quiserem. Mas esses povos mais assim, esses espíritos mais comunzinhos no sentido de mais crus, tá? Eles nem são espíritos, a gente na verdade chama de proto-alma, tá? Esse negócio que ainda vai se tornar um espírito mais pra frente, essa centelha divina, ela é uma coisa muito crua, é como se fosse um bebê humano, tá? Então eles nem têm ainda maldade, no sentido que a gente entende com maldade. Eles não têm discernimento. Eles fazem e se simpatizaram com você. Se eles estão perto de você, é porque provavelmente eles se simpatizaram com você. É como você fazer amizade com um cachorrinho, um pup, sabe? Só que o cachorrinho você ainda às vezes fala pega e ele sabe o que ele pega. Um elemental não necessariamente sabe, e muitas vezes ele vai interpretar de forma errada aquilo que você está falando. Meu conselho pra vocês é, não tenham medo, mas também não vai ficar dando trela pra essa galera, tá? Não por nada, mas porque eles não sabem exatamente diferenciar as coisas que vocês estão falando. Então a interpretação que eles vão ter do que você tá falando é muito particular e improvável, sabe? Tipo, é a mesma coisa de você falar pra um cara assim, sei lá, meu, eu queria muito ser perfumado que nem um desodorante. Aí o cara pega o desodorante e espirra na sua cara. Bom, você tá perfumado como um desodorante, você não foi específico, sabe? É meio isso, tá? A priori, mal nenhum faz, beleza? Mal nenhum faz. Até tem umas coisinhas aí, mas eu acho que aí é botar medo demais em vocês, não é necessário, tá? Mal não faz. Ah, Nino, eu vi uma fadinha na minha frente. Pô, legal, cara, você viu uma fadinha na sua frente. E é isso. Não tem muito o que fazer, tá? Pessoas do canal Assombrado, Ana Paula que Pessoas do canal Assombrado, Ana Paula que me pediu esse conto, texto, sei lá, desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido o negócio aí, tá? Você mesmo aí, Ana Paula, você fez os 2 vídeos e nenhum dos 2 vídeos falou que fez mal pra alguém, foi só alguma coisa que teve ali, né? Então, é isso. É isso. Hoje não teve nem tanta graça, né? Não teve muita gracinha no vídeo, hoje foi um negócio meio sério, né? Que coisa, eu tô ficando meio adulto, né? Eu vou começar a falar grosso com vocês e fazer vídeos assim, né? Mas não, eu sou o grande mago e espero que vocês... Bom, gente, é nesse clima de paz e prosperidade que eu deixo vocês, dou um abraço pra vocês, lembrando sempre, se gostou do vídeo, clique em joinha, se inscreve no canal, deixa suas dúvidas aí embaixo pra gente abordar lá nos vlogs diários. Compartilhem os vídeos pelas redes sociais, né? Caso vocês tenham gostado, por favor, compartilhe aí. É sempre legal a gente ter pessoas compartilhando conteúdo, tá? E eu me despeço de vocês. Até amanhã.